Nós estamos começando mais um Falando Francamente com o deputado Osmar Serralho. Nós estamos tempo já tentando marcar na agenda dele, está muito difícil, até porque agora ele é presidente da Comissão de Justiça, uma das comissões mais importantes do Congresso, e ele que está comandando tudo isso. Com essa discussão do Cunha, que ganha prazo aqui, ganha prazo ali, mas quem conhece tudo isso lá dentro é o deputado Serralho, que vai conversar com a gente, não só sobre isso, porque o Brasil não se resume em Cunha, o Brasil se resume em vários problemas que vêm acontecendo e várias ações que o governo vem fazendo também. Né? Nós temos uma visão, mas ele está lá dentro, ele está lá perto, ele está vivendo o dia a dia do Congresso Nacional e nós vamos conversar com ele para que você, araponguense, você e toda a região metropolitana possa saber o que está acontecendo realmente dentro do Congresso Nacional. Tudo bem, deputado? Tudo bem, Sérgio. Uma alegria, como sempre, estar com vocês aqui. Deputado, o senhor se elegeu presidente da Comissão de Justiça. Qual o papel da Comissão de Justiça hoje no processo da cassação do Eduardo Cunha? Bom, nós tivemos e temos 2 ou 3 episódios em que nós participamos mais diretamente. Um deles foi a consulta que foi formulada e que quem formulou a consulta foi o presidente da Câmara, agora, né, que está em exercício, o Valdir Maranhão. E o que ele perguntava para a Comissão de Justiça? Qual seria a conduta do plenário? Se o plenário, quando vai receber o material do Conselho de Ética, vai votar o parecer ou vai ter que fazer um projeto de resolução? Qual a diferença? É que se for um projeto de resolução, pode ter emenda, e se tem emenda, você pode calibrar, pode dar mais isso, menos aquilo, enfim, você pode mudar a decisão do Conselho de Ética. E se for o parecer é sim ou não, ou seja, ou condena ou absolve, é só essa a resposta. Essa consulta foi feita à Comissão de Constituição e Justiça, mas agora, há poucos dias, quem fez a consulta, que é o presidente da Câmara em exercício, Valdir Maranhão, ele retirou. Então, ele retirou porque, na verdade, a consulta foi feita a ele. Um deputado fez uma consulta ao presidente. E o presidente remeteu à Comissão de Constituição e Justiça. Se ele remeteu, a suposição é porque ele não tinha uma definição. Agora ele disse, não, eu tenho definição. E deu. Pegou de volta a consulta e disse, não, nesse caso, o que vai ser examinado é o parecer. Então, o que está decidido hoje é que a decisão do Conselho de Ética vai chegar na Câmara e a Câmara só vai dizer sim ou não. Se disser sim, está cassado. Se disser não, precisa de 257 votos postos lá. Então, quem não votar é como se estivesse votando para ele. Tem que ter 257 positivos, sim, pelo parecer, daí dá a cassação. Isso é uma coisa. Agora, o que ele tem na Comissão de Constituição e Justiça, que é um recurso que ele vai propor, é um recurso contra o Conselho de Ética. A gente imagina, porque ele já comentou, e na verdade eu já tenho lá 13 recursos dele que eu não dei prosseguimento. Por que eu não dei prosseguimento? Porque o Código de Ética diz que ele só pode entrar com um recurso e esse recurso só pode ser depois da decisão. E ele entrou durante. Então, é extemporâneo o recurso, nós seguramos. Agora, ele vai entrar definitivamente com o que cabe, o único recurso que ele pode entrar. E o que ele pode argumentar lá na Comissão de Justiça? É só vício, só defeito de procedimento. A gente chama isso de vício formal, ou seja, erro do Conselho de Ética ao fazer a tramitação do processo a que ele foi submetido. Nós não vamos dizer na Comissão de Justiça se ele deve ou não ser condenado. A gente não tem nada a ver com isso. O que a gente imagina que ele vai dizer? Mais ou menos o que ele já está lá naqueles recursos que ele interpôs antes. Ele vai dizer que o relator no Conselho de Ética não poderia ser o Marcos Rogério, o deputado Marcos Rogério, porque ele pertencia ao bloco que não pode ser. Só que o Marcos Rogério ele foi escolhido antes, porque lembra que abriu a janela para mudar de partido? Então o Marcos Rogério foi escolhido, relator, e no decorrer da relatoria abriu a janela constitucional para mudar de partido, ele mudou de partido. Aí ele foi para um partido que, se ele estivesse naquele partido, ele não poderia ter sido escolhido o relator. Só que essa regra é uma regra
para preservar a imparcialidade. Estilo assim, você pertence ao partido, o Código de Ética diz que o relator não pode ser do seu partido. Mas, para não... Veja, quem vai ser beneficiado, se ele for, é você, porque ele é do seu partido. Que é o que aconteceu com o Marcos Rogério. O Marcos Rogério não poderia ser... Quer dizer, quando ele foi escolhido, ele não era do bloco do Eduardo Cunha e agora é do bloco. Só que quem pode alegar isso é quem é contra o Eduardo Cunha. Porque ele, a rigor, ele foi beneficiado. Porque o cidadão que não era do bloco, agora é do bloco dele. Ele vai alegar prejuízo pelo fato de ser do bloco dele? Não, isso não tem procedência. E o segundo ponto é o dia da votação. No dia que votaram, que deu aquele 11-9 da tia Irão e tal, o Código de Ética diz que a votação tem que ser simbólica ou eletrônico. E eles fizeram a opção pela votação nominal. Aí a questão que vai ser discutida, e nós vamos ter que decidir isso lá na Comissão de Justiça, e eles argumentam o seguinte: você viu que aquele Vladimir que bateu durante a vida inteira contra os que, enfim, a favor do Eduardo, radical a favor do Eduardo Cunha, no voto dele ele inverteu. Então, eles querem usar isso como um argumento para dizer o seguinte: se fosse eletrônico, ninguém sabe nada, você votou e saiu o resultado. E no sucessivo, onde cada um vai sendo chamado, ele vai sendo induzido. Agora, isso é um raciocínio que... Eu até falei assim, bom, então o Supremo também, porque você já viu como é que o Supremo vota? Vota o ministro, depois vota outro, depois vota outro. Então ninguém mais pode votar sucessivamente. Então eu não sei, esses argumentos não são fortes. Não sei qual outro que ele vai usar. Mas enfim, como tramita? Ele vai entrar com esse recurso, vai alegar isso e mais o que ele quiser, de processo. Nada se ele é culpado ou não. Não tem nada a ver com ele se ele é culpado ou não. Tá. Aí eu tenho 5 dias úteis para tirar limpo isso na Comissão de Justiça. Eu tenho que nomear um relator, o relator tem que apresentar o parecer, esse parecer vai... Isso tudo em 5 dias? Em 5 dias, que não dá. Então é uma coisa assim, e já explico, por que não dá? Porque o relator tem 3 dias para apresentar o parecer. Então, vamos supor, ele apresenta o parecer dele. Quando ele apresenta o parecer, qualquer deputado pode pedir vista. Aí são 2 dias. Lá foram 5 dias. E quando que nós vamos decidir? Percebe? Então, certamente, eu fiz um cronograma, levando em conta isso que está acontecendo agora, que você vê, nós estamos trabalhando na segunda e terça, porque o norte e o nordeste não vêm para o sul. Eles estão agora nas festas juninas e não dá quórum, não tem como fazer sessão. Você vê como nós estamos, sessão da Câmara. Então, se na outra semana, a próxima, também for, porque daí também ainda é festa junina, vai ser difícil eu poder contar os dias, porque você tem que contar os dias que tem sessão no plenário para contar os dias para mim. Se lá não tem, eu não posso contar. Mas, enfim, eu acho que a Comissão de Constituição e Justiça conclui no dia 7 de julho agora. 7 de julho agora conclui o processo. Daí esse processo vai para o plenário do Congresso. No Congresso, da Câmara. E o voto da Câmara é nominal, é aberto? Como que funciona? É aberto, por isso que ele não tem salvação. O Brasil inteiro está olhando, como ficaram olhando a tia Irão. Sim, sim. Está todo mundo acompanhando, o Arapongas está acompanhando o deputado Osmar. Cada lugar está acompanhando o seu deputado, para ver como é que ele vota. E lá na Câmara, no plenário, também tranca. Ou seja, quando chegar lá na Câmara, em 2 dias eles têm que votar. Em 2 dias? Em 2 dias. Então vai ser rápido isso. É rápido? Se bem que você também... Tem recesso, você é deputado, vereador, esse ano? Normalmente tem, mas nesse ano não vai ter, por causa da comissão de impeachment da Dilma. Então o Senado vai atuar e não tem como o Senado atuar, porque quando convoca o recesso, é o Congresso que é convocado no recesso, e não a Câmara e nem o Senado. Então, para que o Senado funcione, a Câmara também vai funcionar. Então, esse ano não tem recesso para os deputados? Agora, em julho, não vai ter. Pelo menos até agora, não, e tudo indica que não. Nós então, não teremos recesso. Pela experiência do senhor, o senhor que convive lá no dia a dia, o senhor acha que o Eduardo Cunha vai ser cassado? Dificilmente. Eu não vejo como não ser mais, porque uma coisa, você percebe, no Conselho de Ética, você tinha um quadro de 21
parlamentares. E daí era fácil, tanto é que ele foi prolongando no tempo e foi tirando um, tirando outro, até ter maioria. Lá na Comissão de Constituição e Justiça já tiraram 4. Nessa consulta que estava lá, que ia ser examinada, no dia que a gente ia examinar, no plenário, o Valdir Maranhão retirou. Se ele não tivesse retirado, nós já teríamos peças movimentadas. Mas a minha comissão, para vocês terem uma ideia, é de 132 deputados. É a comissão mais importante que tem na Câmara. Não adianta mexer um, mexer dois. São 66 titulares e 66 suplentes. 132 deputados. Não é igual um conselho de ética 21, que você vai lá e mexe. Só o número de deputados titulares nossos ali na comissão toda semana é maior do que a Assembleia Legislativa do Paraná. É maior, é verdade. Então não é possível, eu troco um, troco dois, você tem que fazer uma varredura para imaginar que se muda a concepção E ali, não é porque a gente está lá. Mas ali, se você começar a olhar quem está na Comissão de Justiça, você vai ver que são os pesos pesados da casa, não é fácil alguém imaginar que vai manipular. Deputado, e o que a gente vê também, isso aí está precisando se resolver, até vocês, eu acho que lá também quer resolver isso, porque o Congresso, a Câmara, está em desgaste com isso, né? Isso você está falando que a gente ouve desde sempre, né? Você abre os jornais, esse episódio do Valdir Maranhão, que instabilizou mais ainda, porque se o Valdir Maranhão fosse diferente, talvez tivesse tudo calmo, tudo tranquilo. Que eu diria mais ou menos o que acontece em relação a Dilma e o Michel. O Michel é um outro perfil, é uma outra conduta, infunde confiança e sabe o que faz. Agora, você pega o Valdir Maranhão, a gente se surpreende todo dia, né? Se bem que eu não sei se vocês perceberam que ontem e anteontem ele já foi lá presidir e o pessoal é um ou outro que está reagindo. Então a gente imagina que essa retirada da consulta dele tem muita coisa que ainda não está identificada. Porque como é que ele retira a consulta e aí passa a comandar? Ele não conseguia sentar naquela cadeira. Ele chegava lá, era um tal de bater nele, cada um que ia para o plenário ofendia, e lá o pessoal ofende pesado, que ele saía. Agora, ele não tem estrutura nenhuma, né? Ele não tem estrutura, a gente vê que parece que ele não sabe nem falar direito, né? É uma vergonha, isso aí desmoraliza, né? Então, mas todo mundo se surpreendeu. Por que a gente se surpreendeu? Vê só, Sérgio, o Valdir Maranhão foi reitor de uma universidade estadual. Reitor de uma universidade estadual lá do Maranhão. Você tem um candidato a vice que foi reitor da universidade, pô, é um cara que supõe-se que saiba o que está fazendo. E, no fim, deu no que deu. Então, para nós, claro, foi para todo mundo uma surpresa ter um vice-presidente com as dificuldades que ele está tendo. O que o senhor acha que vai dar no impeachment? O senhor acha que a Dilma tem chance de voltar? Não acho, assim... Não é nenhuma questão de... Parece assim impossível. Imagina o seguinte, que tem um gerente de uma firma que todo mundo está acompanhando e viu que a firma está totalmente quebrada. O gerente desviou dinheiro, o gerente mal conduziu, o funcionalismo, tudo, desarranjou tudo. A firma está com falência no fórum. Aí bota um outro cidadão que começa a conduzir, aí diz, não, aquele gerente vai voltar. A lógica diz, não é possível, e é o Brasil. Alguém imaginar que a Dilma, com o que ela fez nesse país, com as consequências que nós vamos pagar, talvez nem a nossa geração termine de botar em dia o que aconteceu. O povo está distante de saber exatamente como é que está esse país. Vão acompanhando, vão vendo. Vocês vão observar que nós fomos quebrados. Lamentavelmente, o Brasil está numa situação financeira muito, muito, muito difícil. Nós vamos demorar anos para voltar a ser o que nós éramos. E daí dizer, não, volta esse gerente que nos quebrou. Não, o Senado não vai ser tão irresponsável, certeza. E ali já se fala até em 61. Lembra que são 50 e... Era 57, né, que eles estavam falando, já foi para 61. Não, mas deu 54, né? 54. Então, era 52, que deu 2 a mais, que deu 54, e agora já se fala em 61. Que eu acredito nisso. Porque, olha, para um cidadão ir lá votar para que a Dilma volte, assim, aparentemente é algo impensável. Porque seria uma irresponsabilidade
final para um país que está nas dificuldades que está. Agora, o que a gente vê, deputado, a gente que está aqui fora, que as atitudes do Temer, algumas atitudes que ele está tomando, são atitudes que é boa para o país, só que a população vai demorar para ver o resultado disso tudo. E isso que acaba atrapalhando, porque a população quer um resultado rápido, porque está com a luz cortada, com a água cortada, com a cesta básica mais cara, com o desemprego. E isso aí exige rapidez. Só que não existe rapidez disso daí. São atitudes que vão demorar para voltar à normalidade. Mas me parece que ele está tomando algumas atitudes corretas, né? Então, foram 13 anos de jogar o país em dificuldades. Agora, evidentemente, vai demorar um tempão para que a gente possa recuperar. E os remédios são amargos, né? É o que você vai no médico, o médico dá um remédio, o remédio é esse, você quer melhorar? E esses são os remédios que a gente sabe que o Michel vai ter dificuldades, nós vamos ter dificuldades, nós parlamentares, porque nós vamos ter que votar. Mas tem coisas assim que são muito claras, muito lógicas, que se o povo parar para pensar, ele vai dizer, tá bom, é um remédio amargo. A gente vai ter que se conscientizar, eu já dei esse exemplo, nós nunca passamos por uma situação de pós-guerra. Esses países, peguem a Alemanha, Itália, França, todo mundo lá, né? Pós-guerra, Japão, pós-guerra, a Coreia, pós-guerra. Nós não tivemos a guerra, mas os efeitos que nós estamos tendo é como se estivéssemos saindo de uma guerra. Porque são muitos bilhões. Você já viu como se fala em bilhões? A gente nunca, quando fala 1 bilhão, já era um absurdo para a gente. Agora se fala em bilhões, 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 como se fosse nem milhões na linguagem antiga. Aí você pega uma Petrobras que valia quase 500 bilhões, hoje não vale 100. Então nós, brasileiros, perdemos 400 bilhões. Pare para pensar o que significaria em rodovias, em infraestrutura, em saúde, emprego. 11 milhões de desempregados, já está indo para 12. Se eu falo que nós temos 12 milhões de desempregados, eu estou falando que nós temos no mínimo 20, 30 milhões de pessoas em dificuldade, porque onde tem um desempregado tem alguém da família que vai sofrer. É muita gente. E a pergunta é, como é que esse pessoal levou o país a essa dificuldade e não se envergonha? Eles não têm, eles são cínicos. Não, porque nós não sei o quê. Eu não me conformo de ver alguém que tenha feito tanto mal para tanta gente e ainda tem coragem de ficar dando aqui. E a gente tem que ficar ouvindo lá na Câmara aquilo que a gente ouve, como se fosse um golpe. Golpe. O que um povo tem que fazer? Um povo escolhe um prefeito, ou escolhe um governador, ou escolhe um presidente da República. O que a lei diz quando você não suporta mais? Tem que tomar saída. Quando você não suporta mais o seu condutor, qual é a saída? O impeachment. É o que o povo brasileiro provocou, né? O Congresso Nacional, e o Congresso Nacional está dando a resposta. A presidente vai ser afastada definitivamente. O problema é que nós temos aí todo esse tempo até que aconteça esse afastamento definitivo. E nesse intervalo, e aí uma situação que também precisa ser compreendida. Uma coisa é o presidente Michel Temer organizando o seu governo, o seu comando, com os ministros que ele escolhe, enquanto ele é transitório, e outra quando ele vai ser definitivo. Por que eu falo isso? Porque hoje ele está numa situação que ele tem que ficar agradando. Chega lá um presidente de partido político, não, mas se você não isso, não aquilo, ele diz, então tudo bem, tá bom, vamos. Ele valoriza. Na verdade é uma colcha de retalhos o ministério dele. Agora, o que eu acho triste é que você percebe que certas pessoas, apesar de todas as dificuldades que o país tem, ainda não têm a autoconsciência da responsabilidade que tem. O que eu quero dizer? Se eu estou sendo processado, como é que eu quero ser ministro? Né? Eu falo isso porque o último nosso, que até é conhecido da gente, que é o Henrique Alves. O Henrique Alves estava sendo processado, ninguém sabia, ele estava com um processo na Suíça. Aí vem e assume. Aí quem passa vergonha com isso? O Michel. Agora, a diferença que tem entre o Michel e a Dilma é que o Michel, quando aparece, ele só sai. Se machuca, passa vergonha junto
ao país, um presidente, mas tira. Os outros batiam nas costas e levavam para dentro. Quem era o ministro? É só olhar, para não falar de tanto. O próprio Lula, né? Eles queriam jogar o Lula para dentro para ser ministro, para quê? Para não ser processado. O título de ministro passou a ser um título que a Dilma distribuía para não deixar cair na mão do Moro, lá em Curitiba. Por que o Edinho era o ministro das comunicações da Dilma? Ele nunca foi de comunicações. Ministro das comunicações, por quê? Porque daí ele era o tesoureiro. E quando a Dilma nomeou, ela já sabia, porque já tinha saído na imprensa, por tudo, a delação onde dizia que o Edinho tinha recebido dinheiro de fraude, dinheiro ilícito lá das empreiteiras. E assim mesmo não, por isso ela nomeou, que era para o Edinho não poder ser processado. Então é uma pena, né? É uma pena que nós tenhamos tanta gente que ficou em situação que poderia ter alavancado o país e ao invés disso fizeram o que fizeram. Eu lamento dizer o que eu vou dizer, mas o Partido dos Trabalhadores, ele foi para o poder para tomar conta do poder e enriquecer. É lamentável. Porque, olha, terminaram com os fundos de pensão. O carteiro aqui de Arapongas vai ter que pagar anos e anos para cobrir o rombo que deram na Previdência que ele já pagou. E quem desviou isso? A cúpula posta pelo PT. A mesma coisa acontece no fundo de pensão da Petrobras, a mesma coisa acontece no fundo de pensão da Caixa Econômica. Enfim, eles roubaram bilhões de reais dos fundos de pensão. E depois foram nessas... veja só, o país está quebrado. Só que nós pegamos dinheiro, mais de 400 bilhões de reais foram tirados do Tesouro, dinheirinho lá, que o povo brasileiro recolheu, no Tesouro Nacional, 400 bilhões para o BNDES. Por quê? Porque o BNDES é um banco que trabalha na infraestrutura, enfim, alavanca. O que eles fizeram com o dinheiro do BNDES? Uma das coisas é isso que está aí a Oi agora. Deram para a Oi. O que o Brasil ganhou com a Oi? Porque, vamos dizer, o dono era Osmar, passou para o Sérgio. Aí deram dinheiro para o Sérgio comprar do Osmar, mas a firma ficou a mesma. O Brasil não ganhou nada, só trocou de dono. E a Oi agora, 4 bilhões no Banco do Brasil, 4 bilhões, bilhões que nós perdemos, que foi para o BNDES e que está devendo para o BNDES. Então, bancos oficiais, essas empreiteiras, olha, eu fui para Cuba semana passada. Eu sou deputado do Parlatino, que é o parlamento de todos os países da América, desde o México para baixo. Como membro do Parlatino, eu fui a Cuba, primeira vez que fui. Não preciso falar das decepções todas, que é ridículo e não sei como que tem gente que ainda acha bom o regime de lá. Mas eu falei isso por causa do quê? Por causa do Porto de Mariel. O Brasil investiu R$1 bilhão no Porto de Mariel. Eu, deputado federal, a semana passada, no sábado, eu fui lá no Porto de Mariel, não me permitiram tirar uma fotografia. Uma fotografia do Porto de Mariel. Aí nós estávamos 3 deputados federais. Aí nós demos a volta, fomos lá para o outro lado da Bahia para tirar lá de longe. Mas nós estávamos tirando lá de longe, um cara pitando atrás, o taxista apavorado. Nós passamos isso agora. Com dinheiro brasileiro, dinheiro nosso, no Porto de Mariel. E por que eles colocaram no Porto de Mariel? Observem onde é que o Lula levou o dinheiro brasileiro. Quais as empreiteiras? Tudo para país onde são países autoritários, países de ditadores, países corruptos. Por quê? Porque nós damos dinheiro para que a empreiteira vá lá e faça. E a empreiteira pegava o dinheiro e dava para o Lula, para fazer palestra. Cadê as palestras do Lula? Por que ele não continua fazendo palestra? Ele ganhou, por enquanto, já acharam 30 milhões de reais que o Lula ganhou fazendo palestra. Palestra que ninguém assistiu. Onde é que está numa revista, uma fotografia, alguém que assistiu às palestras dele? É tudo dinheiro escondido, desviado. Faz de conta que você pagou uma palestra para nós e leva esse dinheiro. As empreiteiras. Vocês observem
que essas empreiteiras, está aí nos jornais agora, ontem, anteontem, eles compraram um banco, eles depositaram $1 bilhão nesse banco ali no Caribe. 1 bilhão e tantos de dólares, a mais de 4 bilhões, 5 bilhões de reais, tudo desviado. Onde é que está tanto dinheiro? Tem muita coisa para aparecer ainda. O triste é que nós estamos falando de dinheiro, que eles roubaram, e o povo? E o povo brasileiro que vai ter que botar de volta isso, porque levaram embora. E agora nós vamos ter que, de alguma maneira, repor. Então, o governo do Michel vai ser um governo difícil, um governo de transição, com linha dura. E eu estou lá agora, eu recebi anteontem, lá na Comissão de Justiça, a primeira emenda constitucional do presidente Michel. Está lá até, eu tenho que hoje escolher um deputado para ele apresentar, para ele relatar. Que é onde ele começa a botar para os próximos 10 anos, pelo menos, um comportamento em relação às despesas. Porque o que está acontecendo... Aquilo é bom, né, deputado? É ótimo. Aquele projeto é muito bom, né? Porque limita os gastos, né? Não tem aquele negócio de gastar mais do que você arrecada, né? Exatamente. Tem que fazer igual um pai de família. Se eu ganho um salário, eu não posso gastar 2. É. Como é que no mês até posso fazer, depois tem que arranjar, mas vai gastando. Basta ver que nós vamos ficar neste ano devendo 175 bilhões, já está na cara. Porque nós vamos ficar devendo. Porque nós vamos arrecadar, entre o que nós vamos arrecadar e o que nós vamos gastar, 175 bilhões a mais a nossa dívida, que já está em trilhões mais de 2 trilhões de reais é a dívida nossa. E imagina uma família endividada assim, que não sei, porque a única maneira de fazer é arrecadar. Se você não arrecadar, você tem que emprestar de alguém. E como o Brasil está desacreditado, o juro passa... Se alguém empresta para mim e acha que eu sou um bom pagador, ele me cobra um juro. Se você empresta para alguém que acha que é um mau pagador, o juro sobe. E o Brasil está assim. Quando eles falam aquele ranking lá, o rating que eles dizem, né, daquelas auditorias internacionais, o Brasil baixou de BB não sei o que para CC, cada um daqueles lá são milhões e milhões. Sabe quanto nós vamos pagar esse ano de juros, Sérgio? 400 bilhões. Meu Deus do céu. 400 bilhões. Vê o nível de onde nós estamos afundados. Tá louco. Deputado, vamos voltar um pouco para o Paraná. PMDB do Paraná, vai ter alguma reformulação? Vai continuar do jeito que está? Como que o senhor vê isso? Eu não saberia nem te falar, Sérgio, você me pegou no pé. Por quê? Eles abriram a janela, a Constituição abriu a janela para mudar. Nós tínhamos 8 deputados estaduais, 4 foram embora. Por aí você vê como é que está o nosso PMDB do Paraná. Nós somos reduzidos para... O Paraná tem um dono, né? É difícil isso. Mas é exatamente por causa do Requião que esses deputados saíram. Porque, como você falou, ele se comporta como se fosse um dono. O horário eleitoral é só dele, o fundo partidário é só dele, é tudo, só vive... É a mesma coisa que se eu viesse aqui no seu programa de televisão. Quantos anos faz que você tem televisão? 10 anos. 10 anos. Você imagina que durante... E lá o dele é mais, né? São 20 anos. Imagina que durante 20 anos aqui só viesse um produto sendo apresentado. Não teria quem em Arapongas não soubesse que existe aquele produto. Por quê? Porque é o único produto vendido. No caso do PMDB, é o único produto vendido pelo PMDB do Paraná é o Requião. Eu fui presidente do diretório num período que daí depois eles tomaram ilegalmente, lamentavelmente, mas é uma forma deles se comportarem. Nesse período que eu fui, eu coloquei todos os nossos deputados federais, todos os nossos deputados estaduais foram para a televisão. Todos. Fui dando cada um na sua região e fui valorizando. Coisa que o Requião nunca fez. É uma capitania hereditária. Ele faz, acontece, e por isso, tanto é que ele é sempre um dissidente dentro do PMDB. Mas ele não sai do PMDB porque ele não vai abandonar. Por que ele vai abandonar essa teta de milhões e milhões de reais? E a verdade é que o PMDB no Paraná acabou encolhendo por causa dessas atitudes, né, deputado? Bom, se você olhar quem nós éramos e quem nós somos, você vai ver que nós estamos cada vez em dificuldade maior. Cada vez nós estamos menores, e a prosseguir como está, imagine nas próximas eleições, nós teremos 4 deputados a menos trabalhando. O efeito disso. Então, lamentavelmente, nós vamos ter que reestruturar, eu não saberia te falar, sinceramente,
porque nós já convivemos com essa dificuldade. Quem está sobrevivendo nesse ambiente é porque realmente trabalha bastante, porque você está sempre limitado, e você tem que caminhar, a menos que você se submeta e vire, enfim, um capacho, né, de quem faz e desfaz e você aplaude. Nós estamos vendo aí em todo o Paraná, muitos prefeitos que eram do PMDB saiu, agora tem eleição esse ano e a gente está vendo que as preparações dos outros partidos, está todo mundo se preparando, todo mundo fazendo as coisas. O PMDB a gente não tem visto isso, mas é por isso que o deputado está falando e a grande verdade, o PMDB virou um partido de uma propriedade da família Requião e eles que comandam, eles que fazem, até quando a gente não sabe, né? Porque tudo isso passa, né? Tudo isso acaba. Né? E tem que os novos assumirem, tem pessoas aí que tem gente boa no partido, sim, e precisa assumir essa direção. Muitos saíram e vão sair, se continuar do jeito que está, outros vão sair também. Né? A gente espera que isso venha acontecer, não só no PMDB, o que a gente vê em outros partidos, que parece que o partido que tem cacique está se acabando. As pessoas estão saindo. Não é só o PMDB não, viu gente? Outros partidos também. Partido que tem cacique e dono, as pessoas estão saindo. Porque a democracia para todos e todos que estão no partido têm o direito de crescer, o direito de subir. Né? O cara é vereador, vai ser vereador a vida inteira? Não, ele pode ser candidato a prefeito, ser candidato a deputado. Né? O cara é deputado, pode ser candidato a governador, a senador. Não pode ser um só. Né? E o que a gente vê nos partidos, alguns partidos, os mais velhos principalmente, tem isso. Né? Tem carta marcada, esse vai ser o próximo ano, esse é agora, esse é o outro. Isso não pode existir, né, deputado? Porque daí acaba a democracia, né? Prega-se uma democracia e vive de uma maneira diferente, né? Essa é uma incoerência, né? Quer para fora mostrar uma coisa e dentro tem um comportamento que todo mundo percebe. E nós, né? E você disse bem, a gente vê isso em muitos partidos que tem muitos caciques que comandam, que fazem acontecer. Ter cacique, chefe, é normal. Você precisa de um líder que comande. A diferença está no relacionamento que existe entre o líder, como ele ouve, como ele costura as decisões. Né? Eu ser líder e transmitir o que a minha turma fala, isso significa que eu sou um líder democrático, eu ouço. Outra é eu impor. Não, vocês vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo. Isso, lamentavelmente, faz com que a gente tenha essa balbúrdia toda de partidos políticos aí que a gente não identifica nada nem ninguém. Qual é a diferença entre dizer, eu sou do PMDB, eu sou do PSDB, eu sou dos democratas? Virou uma sigla. Não tem como. Vejam, os partidos existem para que você identifique as ideologias. Então você tem extrema-direita e extrema-esquerda, você tem gente no centro, e você pode ter aqui alguns. Então com 10, está todo mundo coberto. 10 é muito partido. Olha nos países desenvolvidos, não tem. Então 10 daria para cobrir. Nós estamos com 33. É muito partido, né? Aí você chega lá, vê só, ouça isso. A cada reunião nossa lá, cada sessão nossa no plenário, isso também acontece nas reuniões na Comissão de Justiça. Cada líder de partido tem direito de pedir a palavra a hora que ele quer e pelo tempo do partido. Então você está fazendo uma reunião nossa lá no plenário, a rigor, eu nem sei, eu acho que são 23 partidos, que tem 33, mas lá dentro tem 23. Então, conforme for, você vai ter que ouvir 23 líderes. Você está discutindo a abobrinha lá, vamos dizer, você está abobrinha para falar, né? Enfim, você está discutindo um assunto de educação. Para tudo, porque o líder pediu a palavra. E você não pode fazer mais nada. O presidente é obrigado a dar ao líder pediu a palavra. Aí vai o cara, fala do outro, não sei o que, tal. Aí daqui a pouco o outro pede. E não evolui. Por isso que as sessões elas se prolongam assim à noite, adentro e tudo, só fica aquela conversaiada de líder. Isso teria que mudar. Agora, como é que se muda isso? Com esses líderes todos que estão lá, eles querem isso. Vocês não viram na votação da cassação, na votação do impeachment da Dilma, que como ele é líder dele só, cada partido tinha 1 hora. Mas como ele é único e é líder dele, um deputado ficou 1 hora falando. 1 hora falando. Eu falei pelo PMDB. Nós do PMDB tivemos que fazer assim, 60 minutos. Nós fizemos em 10 minutos cada um. Aliás, foram em 5, 12 minutos. Eu falei 12 minutos, outro 12 minutos, 12 minutos. Nós falamos 12 minutos. E isso
Ainda só em 5 de 67. Os outros ninguém, 66, 62 não falaram. Lá no partido dele, a 100% falou, né? Porque ele é o único, ele é o líder. Ele é líder dele mesmo. Falou 1 hora. E a gente não pode, você tem que deixar, né? Senão você não está respeitando a minoria. E a grande verdade, tem muitos deputados que vão para esses partidos para ser líder deles, porque eles acabam tendo algumas regalias dentro da Câmara que outros não têm, né, deputado? Eles acabam conseguindo isso, né? A gente percebe, mas eu percebi muito claramente, até em relação ao PSOL, que o PSOL é esse que fica rotando e tal, não sei o quê. Mas eu era primeiro secretário da Câmara Federal, quando, 5 vezes 6, 30, nós tínhamos que ter 300, o PMDB, porque tem 67. Então, aquilo que se falou, tem gente ali que está em partido só porque aí tem esse horário que fica lá falando, tem esses assessores e tem o fundo partidário. De novo, não é que eu queira pichar o PSOL, mas eu falo porque eles se apresentam como os tais. Eu não sei se foi o ano passado, ano retrasado, que eu sei que fui conferir, eles receberam 4 milhões de reais, o pessoal. Como eles eram em 3 ou 4 deputados, davam 1 milhão por deputado. Então, é essa briga. Ninguém quer reduzir partido. E se você não reduzir partido, você não organiza esse país. É verdade. Deputado, quero agradecer a tua presença aqui mais uma vez em Arapongas, visitando a cidade, visitando os companheiros e representando muito bem o nosso município no Congresso Nacional, com dignidade, com honestidade. E a última pergunta para nós terminar o programa. Tem alguns jornais, tem alguns fofoqueiros de plantão que colocam lá o senhor como defensor do Cunha, né? E não é verdade, até porque na Comissão de Justiça o senhor nem vota, né? O senhor é presidente, não vai nem votar. Mas no plenário, vai para o plenário e daí o senhor vota, né? É isso, né? No plenário eu voto. Veja só, por que eles colocam como defensor do Cunha? É simples, é só olhar quando que isso apareceu. Na Câmara tinha assim, a turma que era pró-impeachment da Dilma e a turma que era contra o impeachment da Dilma. Claro que eu era da turma do Eduardo Cunha, como todos aqueles que votaram pelo impeachment. Então eles colocaram assim, não, Osmar é da turma do Eduardo Cunha. E aquilo ficou, não, Osmar é da turma do Eduardo Cunha. Mas a pergunta que eu faço é, o que eu fiz para ser dito que eu sou do Eduardo Cunha? Né? Não, Osmar é do grupo do Eduardo Cunha. Sim, eu sou do grupo que quer a cassação da Dilma. Isso que eu sou do grupo, que o Eduardo Cunha conduziu. Então, quando colocaram Osmar como do grupo, foi naquela hora em que se estava definindo o grupo que ia caçar a Dilma. Então, fiquem tranquilos que, né, o deputado Osmar não vai envergonhar Arapongas, não vai envergonhar, que eu quero agradecer. Está aqui o nosso companheiro, o Jair Milani, que foi um general meu aqui dentro. Enfim, o Sérgio, né, tanta gente como nós aqui que nos ajudaram, o Oswaldinho que não veio, né? Eu precisei aqui encontrar o Oswaldinho aqui hoje, eu acho que ele saiu. Eu vi agora há pouco a Margarete, enfim, dos nossos companheiros que nos ajudaram, fora os caciques, que eu não estou falando dos grandes, aqui Beto e Companhia Limitada. A gente começa a dar nome e vai machucar. Eu não quero machucar. Não falando o nome de um, fica ciumado. E Arapongas, os companheiros é ciumento, viu? Então, eu não quero machucar, porque se eu soubesse que você ia começar a falar o nome, tinha trazido a lista. Mas eu não vou envergonhar essas pessoas que me acompanharam, né, na rua, tudo. Pode saber que eu vou continuar sendo assim. Hoje, um deputado de Arapongas, com a ajuda de vocês, presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. Que ia falar assim, mas você tem que ir lá, pergunte lá o que significa a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal. É a comissão mais importante que tem dentro da Câmara. Aliás, se vocês olharem no jornal do Estadão, que o Estadão é o Estado de São Paulo, o jornal Estadão de ontem dizendo que um dos potenciais mais indicados para ser presidente da Câmara é o deputado de Arapongas. Eu acho que é muita farinha para o meu angu, mas não estranhe se acontecer. Nós estamos aguardando e torcendo aqui, deputado, tá bom? Estamos torcendo muito para que isso venha acontecer. Não queríamos nem tocar nesse assunto, né? Mas a gente está torcendo muito para que possa acontecer isso, porque é merecedor, é uma pessoa honesta, está lá há quantos anos, não tem nada contra o senhor, e é isso que o Brasil precisa. Não é só Arapongas, o Brasil precisa de gente, sim, e mudar esse perfil do político para não envergonhar a classe política que muitos estão envergonhando. E o senhor tem representado muito bem. E a gente fica torcendo aqui para o senhor. Muito obrigado, deputado. Eu é que agradeço, Sérgio. Como sempre, você possibilita que a gente
fale com Arapongas, com a região metropolitana toda. E isso é necessário para nós políticos. Nós precisamos que a população acompanhe o que a gente faz e você permite isso. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Nós vamos continuar com o programa. Fiquem com Deus. Até amanhã.